No verão de 1943, na Batalha de Kursk, um obuseiro soviético dizimou os blindados alemães. As doutrinas antitanque do mundo inteiro falharam. Ele não. Como um obuseiro sem um único projétil perfurante em sua munição, se tornou o principal assassino de blindagem pesada. A resposta ignora a penetração. A mecânica do impacto ditava as regras. O projétil explosivo de 152 mm, pesando mais de 40 quilos, atingia o aço. A couraça inimiga permanecia intacta. O chassi do veículo absorvia toda a energia cinética do golpe de forma abrupta. Um ranger metálico surdo ecoava pelas chapas de blindagem rasgadas. Os suportes da torre cediam instantaneamente. A estrutura alemã de 11 toneladas voava do anel de fixação. A física da destruição dispensava o furo na blindagem. Exigia apenas força bruta. O projeto original visava alvos imóveis. O alto comando exigia uma arma para demolir casamatas de concreto. A realidade do fronte inverteu a lógica. O obuseiro transformou-se no único predador capaz de pulverizar os novos tanques pesados da linha de frente. A cabine apertada dificultava o trabalho. O peso da munição exauria os carregadores. A máquina disparava apenas 2 vezes por minuto. Cada puxão do cordão de disparo exigia um cálculo matemático frio. O artilheiro não tinha o direito de errar. Um desvio de trajetória significava a morte imediata da tripulação. A fábrica montou o veículo como uma resposta de emergência. Os operários adaptaram o canhão enorme ao chassi obsoleto do tanque KV-1. O prazo de montagem durou exatos 25 dias. Durante 10 dias de confrontos frontais em julho de 1943, a máquina reescreveu a história do combate tático. A tropa batizou o modelo de forma oficial e definitiva: Zveroboi, o matador de feras. A glória absoluta pertenceu a essa versão provisória e imperfeita, muito antes do surgimento de seus sucessores mais avançados. O primeiro lote a cruzar o maior campo de batalha de tanques da guerra continha um número exato de unidades: 24. A resposta estava escondida em um pântano congelado perto de Leningrado. 6 meses antes de Kursk. Uma máquina de 56 toneladas afundou na lama. 18 de janeiro de 1943. O Exército Vermelho rompeu o bloqueio da cidade durante a Operação Iskra. Mas no meio do caos da ofensiva, ocorreu um erro mecânico. O tanque alemão desviou da rota segura. Era o Tiger, com o número de torre 100. A máquina pertencia ao 52º Batalhão de Tanques Pesados. A esteira rasgou a superfície da turfa. O veículo parou. A tripulação entrou em pânico. Eles prepararam as cargas explosivas internas. A infantaria soviética atacou primeiro e expulsou os alemães. Eles não comemoraram uma vitória tática. Os soldados garantiram a coleta de uma amostra crítica de engenharia, um troféu inestimável. O segredo do resgate ficou no chassi. A tripulação em fuga deixou a transmissão do tanque engatada em ponto morto. O comando soviético trouxe 5 tanques leves T-60 para a área, veículos de reconhecimento com blindagem fina. Os soldados prenderam as cordas de aço nos ganchos do gigante. Os motores rugiram juntos. O metal rangeu. O som agudo dos cabos esticados cortou o ar frio, enquanto o aço deslizava sobre a blindagem coberta de gelo. A física parecia falhar naquele fosso. O Tiger pesava 56 toneladas. A massa somada dos 5 tanques não passava de 30 toneladas. Uma anomalia física absoluta. Mas a marcha em ponto morto anulou o arrasto mecânico da transmissão. O gigante de aço cedeu e deslizou para fora do buraco. Um trator blindado pesado finalizou o reboque até a retaguarda. Dias depois, as tropas capturaram um segundo Tiger, o número 121. Os militares amarraram as 2 máquinas em plataformas de trens de carga. Em abril, os 2 troféus chegaram aos galpões do polígono de testes de Kubinka. Lá mesmo, em abril de 1943, a máquina capturada virou alvo. O polígono da NIB iniciou uma perícia balística metódica. O procedimento era simples, porém exato. Fogo real contra o aço frontal.
Como perfurar uma blindagem que nenhuma arma padrão do Exército Vermelho consegue arranhar? A resposta surgiu através de um descarte implacável de calibres. A execução começou pelas peças menores. Os canhões de 76 mm abriram fogo. Eles equipavam quase todos os tanques soviéticos em operação. O resultado foi um fracasso absoluto. Os projéteis ricocheteavam no chassi do Tiger, em qualquer distância, em qualquer ângulo. A inteligência militar já previa a grande ofensiva alemã de verão em Kursk. O inimigo usaria os novos tanques pesados como ponta de lança. A linha de frente precisava de uma solução móvel urgente. Os engenheiros subiram a aposta. Peças antiaéreas de 85 mm e canhões de 122 mm conseguiram penetrar o aço. Mas havia uma falha tática. Nenhuma dessas armas possuía mobilidade própria. Nenhuma estava sobre esteiras. O cronômetro da guerra não permitia desenhar novos projetos do zero. A seleção continuou até sobrar apenas a força bruta. O obuseiro ML-20 de 152 mm foi posicionado. Fogo. O cheiro acre de cordite invadiu as trincheiras de observação. Uma nuvem espessa de tinta pulverizada encobriu a estrutura assim que o projétil explosivo acertou o alvo. O aço alemão sequer foi perfurado. A física cuidou do resto. A onda de choque fez o trabalho interno. 11 toneladas. Esse era o peso da torre arrancada fisicamente de suas fixações e arremessada para fora do tanque. A arma estava escolhida. Os operários suspenderam o canhão pesado no guindaste e o desceram diretamente sobre o chassi de um tanque já existente na linha de montagem. O Estado-Maior soviético exigia o calibre 152 sobre esteiras muito antes de inspecionar o primeiro Tiger. A necessidade surgiu no inverno de 1939, linha Mannerheim. A tropa não possuía armas para perfurar os bunkers finlandeses. O projetista Joseph Kotin testou uma solução imediata. Os engenheiros instalaram o obuseiro M10 no chassi do tanque KV-2. O projeto expôs uma falha estrutural crítica. A torre de artilharia pesava 12 toneladas. Os tripulantes giravam a estrutura pesada com as próprias mãos. Uma inclinação no terreno de apenas 2 a 3 graus inutilizava o mecanismo. A engrenagem travava completamente. O veículo tornava-se um alvo estático inútil. A crise doutrinária estourou no outono de 1942. Operação Urano. A infantaria avançou pelas estepes de Stalingrado. A artilharia rebocada ficou quilômetros para trás. Faltavam tratores logísticos. Os esquadrões operavam os canhões em campo aberto sem nenhuma blindagem. Os soldados morriam diante das casamatas inimigas. O exército precisava de um canhão de assalto móvel urgente. A indústria soviética encerrou a produção da velha máquina pesada definitivamente. Sem tanques pesados de assalto, o relógio corria. Em dezembro de 1942, os escritórios de engenharia entregaram novas propostas. 3 opções. A base era idêntica. Por que a comissão rejeitou o projeto avançado de Petrov em favor de um desenho de compromisso? A resposta estava no chão de fábrica. O modelo de Petrov pesava quase 48 toneladas. A fabricação exigia ferramentas novas e processos complexos. A comissão descartou o projeto imediatamente. A solução viável veio do projetista Lev Troyanov. O projeto do escritório SKB-2 ignorava a perfeição técnica, buscava a realidade. Os operários podiam montar a máquina de forma rápida e barata, conectando as peças que já deslizavam pelas esteiras do complexo de Chelyabinsk. O desenho de Troyanov não exigia reconfigurar a linha de montagem, o que economizou ao Estado meses cruciais de paralisação industrial em plena guerra. O compromisso venceu a inovação. O calendário provaria a força dessa escolha. Apenas 21 dias após a aprovação no papel, o protótipo real já estaria abrindo fogo no estande de testes. No dia 4 de janeiro de 1943, Stalin assinou a Resolução 2692, dupla secreta, do Comitê de Defesa. Em tempos de paz, a criação de um blindado desse porte exigia de 6 a 8 meses. A guerra rasgou o calendário. 8 de janeiro.
Os desenhos técnicos bateram nas mesas das oficinas da fábrica Kirov. A esteira de montagem virou uma arma de choque. Etapas sequenciais colidiram num processo simultâneo brutal. Na planta de Motovilica, na cidade de Perm, operários adaptavam o pesado canhão de artilharia. Simultaneamente, chapas grossas de blindagem chegavam da usina vizinha direto para a linha. Na mesma tarde, guindastes baixavam o aço sobre a carcaça do tanque. Clarões cegantes de solda contínua rasgavam o pavilhão. O arco elétrico iluminava o chão de fábrica 24 horas por dia. O cheiro de metal queimado cortava o ar. O motor, a transmissão e as barras de torção entravam no chassi sem pausas. O processo nunca dormia. Dentro da caixa de aço em formação, o espaço era nulo. Mecânicos arrancaram as antigas alavancas de direção do piso. Eles realocaram as hastes de metal por um único motivo. O atirador precisava caber fisicamente dentro da cabine espremida. Sem ergonomia. Apenas a física bruta do limite humano. A logística operou acima da falha mecânica. 24 de janeiro. Os portões do pavilhão cederam. O objeto 236 esmagou a neve do pátio com suas esteiras. Da resolução no papel, até a máquina real queimar combustível lá fora, o relógio cravou um número: 20 dias. A fusão pragmática de componentes antigos entregou uma resposta definitiva. Um projétil de 43 kg que transformava a blindagem inimiga em estilhaços. O processo começava na velocidade, mais de 600 metros por segundo. O impacto durava frações de milissegundos. Toda a energia cinética era transferida para a placa de metal de uma só vez. A física do golpe espelhava uma colisão direta com um vagão de carga em alta velocidade. O projétil explosivo de 152 mm não precisava perfurar o aço. A onda de choque atravessava a estrutura. A chapa externa permanecia intacta. O colapso acontecia por dentro. A energia ejetava uma torrente de fragmentos incandescentes da superfície interna. Os especialistas batizaram o fenômeno de efeito de lascamento. Dentro da caixa hermética de aço, a pressão gerava um golpe acústico ensurdecedor. A tripulação sucumbia instantaneamente à concussão e aos pedaços rasgados de sua própria defesa. O tanque virava a arma da execução. No verão de 1943, nenhuma outra máquina soviética eliminava equipamentos pesados alemães a uma distância de 1,5 km a 2 km. A onda de choque paralisava os sistemas. Travava os mecanismos de rotação. Arrancava os elos das esteiras. Desintegrava as lentes ópticas. O alvo crítico era a junção principal do blindado. O impacto cinético quebrava os limites físicos da engenharia alemã. A torre de 11 toneladas do Tigre escorregava do anel de fixação e desabava no chão. A entrega desse projétil ao alvo não exigiu nenhuma engenharia brilhante. Os projetistas mataram a ambição. Escolheram a brutalidade utilitária. Eles uniram o chassi de esteiras do tanque KV-1 ao pesado canhão ML-20. De onde veio a arma capaz de arrancar torres de tanques pesados? Sua linhagem remontava aos projetos de 1910. A fabricante francesa, Schneider, desenhou a peça original para o fogo de cerco do Império Russo. O mais novo caça-tanque soviético apoiava-se inteiramente na matemática balística da Primeira Guerra Mundial. A artilharia pura pesava mais de 7 toneladas. Colocar essa estrutura sobre um mecanismo giratório contrariava a física. A energia cinética do disparo rasgaria qualquer anel de montagem em milissegundos. A equipe aproveitou o casco e a transmissão do KV-1 sem mudar um único parafuso. A grande cartada foi uma casamata soldada. Placas de aço bruto envolveram o canhão diretamente sobre a base, substituindo a vulnerável torre tradicional por uma caixa rígida e imóvel. O corte radical no perfil garantiu a camuflagem da máquina. A altura total despencou para 2,30 metros. A silhueta encolheu. O veículo virou um quebra-cabeças letal de componentes prontos. Os burocratas carimbaram o projeto sem exigir testes extensos.
O documento final cravou o custo de produção de uma única máquina pronta em exatos 265 mil rublos. Mas o projeto de 265 mil rublos cobrava um pedágio diário. A conta recaía sobre 5 tripulantes. Trancados na casamata, o ecossistema interno era claustrofóbico. O municiador trabalhava encurvado. O sistema de carregamento exigia 2 etapas distintas. Primeiro entrava o projétil, quase 50 quilos de aço maciço. Depois vinha a carga propelente. O soldado erguia a massa bruta com as próprias mãos. O chão da máquina vibrava. O cheiro denso de diesel inundava o ar. Os projetistas instalaram 2 reservatórios de combustível diretamente no compartimento de combate, exatamente ao lado dos homens. Um acerto inimigo transformaria a cabine em um crematório instantâneo. A matemática da sobrevivência exigia perfeição. A placa frontal exibia 75 milímetros de espessura. Ela repelia impactos de calibres médios. Mas o canhão de 88 milímetros do Tiger atravessava o aço a longas distâncias. O peso colossal da munição ditava o ritmo do confronto. A tripulação exausta atingia no máximo 1 disparo e meio por minuto. 90 segundos de esforço físico ininterrupto. Durante essa exata janela de tempo, um Panzer IV alemão disparava de 10 a 12 projéteis perfurantes contra a blindagem soviética. A expectativa no papel era a aniquilação garantida do alvo com um único acerto. A realidade entregava 1 minuto e meio de absoluta vulnerabilidade até o próximo tiro. O veículo não perdoava falhas de pontaria. Cada erro encurtava a existência da máquina no campo de batalha. O esgotamento total do poder de fogo acontecia em exatos 20 disparos. O limite de 20 disparos e a cabine vulnerável não alteravam os planos. O Comitê de Defesa do Estado exigiu de Chelyabinsk a produção em massa imediata. 14 de fevereiro. O decreto governamental ativou a esteira. O plano cobrava 30 veículos até o fim do mês. A realidade entregou 15. Por que as linhas de montagem atrasavam cronicamente? A fábrica simplesmente não tinha os componentes básicos. Faltava tudo, de lagartas a canhões pesados. Março chegou com uma dívida acumulada. A meta subiu para 90 blindados. No dia 28 de março, os inspetores militares aprovaram apenas 23 máquinas. Os operários ergueram as outras 67 em 3 dias de desespero absoluto. O comissário militar Sharonov assinava a liberação de dezenas de veículos defeituosos. A pressa mutilava a engenharia. Os furos para abastecer o fluido hidráulico no mecanismo de recuo do canhão nasceram no lugar errado. Era fisicamente impossível encher o sistema. A arma principal saía da linha de montagem paralisada. Abril manteve o ritmo de colapso. Até o dia 24, os trens levaram 31 unidades. Em maio, a cadeia produtiva ruiu. Durante 3 semanas inteiras, o exército recebeu apenas 5 canhões autopropulsados. A fábrica número 200 entregou somente 28 cascos de aço. Os blindados Cruz viajavam direto para o centro de artilharia de Moscou. O silvo agudo tomava os galpões sob uma chuva de faíscas incandescentes. Os mecânicos rasgavam a blindagem com maçaricos a gás para abrir novos furos e corrigir o erro da fábrica à força. Em maio de 1943, as máquinas remendadas a fogo nas fábricas chegaram ao fronte. O destino era o 1541 Regimento de Artilharia Autopropulsada Pesada. O major da guarda Sankovsky assumiu o comando. 24. Esse foi o número exato de blindados Su-152 disponíveis em toda a colossal frente de Kursk. A ofensiva alemã começou no dia 5 de julho. Estatisticamente, a presença daquelas armas parecia nula. Os canhões pesados do regimento de Sankovsky representavam menos de 1% de toda a massa de blindados soviéticos na região. Uma gota de aço. Mas a ordem tática exigia parar o avanço das novas máquinas inimigas. As opções acabaram. A logística falhou na entrega dos estoques vitais antes do choque. A falta absoluta de munição perfurante forçou as tripulações a entrar em combate
carregando as culatras exclusivamente com pesados projéteis explosivos de fragmentação. O disparo forçado de cargas explosivas brutas gerou um milagre burocrático. O 1541º Regimento entregou estatísticas impossíveis em Kursk. Entre o dia 8 e o dia 18 de julho, as pastas de registro relataram 7 blindados Tiger aniquilados, além de 39 tanques médios. Como 2 dezenas de canhões autopropulsados mudaram a doutrina de blindados, eles provaram documentalmente que um obuseiro pesado destrói blindagem com mais eficácia do que canhões especializados. A construção do mito exigiu etapas visuais. O Major Sankovsky sentou no posto de comando. Ele assinou as atas de combate. O estalo seco e o arrastar da caneta no papel grosso de frente militar documentaram o nascimento da lenda. O oficial reportou 10 vitórias pessoais a partir do próprio veículo. Os mensageiros transportaram os relatórios diretos para Moscou. O Kremlin respondeu de imediato. Entregou ao major a estrela de herói da União Soviética. A infantaria precisava de um antídoto mental. O medo do aço pesado alemão paralisava as tropas nas trincheiras. O comitê de propaganda pegou os números de Sankovsky e forjou uma arma psicológica perfeita. Os jornais estatais inundaram o país com as manchetes da vitória. A máquina ganhou um título de glória: Zveroboy, o matador de feras. O peso desse nome carrega um detalhe histórico absoluto. O alto comando militar soviético entregou um apelido honorário oficial a um modelo específico de blindado apenas uma vez. Somente a esta máquina. O triunfo limpo nas páginas dos jornais ocultou o caos real da linha de contato. O exército inteiro alterou sua percepção tática com base em exatos 10 tanques alemães listados no relatório pessoal de um único comandante. A ilusão do triunfo incondicional rachou em 1943. Na prática, abater um único caça-tanques Ferdinand exigia múltiplos projéteis de 43 quilos. O limite físico da máquina apareceu. Quantos disparos eram necessários para aniquilar um blindado alemão pesado? A linha de frente provou uma matemática cruel. Um acerto não era suficiente. O primeiro impacto paralisava o alvo. A onda de choque varria o aço. A tripulação alemã morria de concussão no ato. Uma poeira pesada e sufocante preenchia o compartimento escuro do veículo inimigo. O blindado parava, mas não estava destruído. O chassi massivo de perfil baixo do Ferdinand absorvia a energia do alto explosivo. O veículo não possuía torre giratória. Fisicamente, não havia o que a detonação arrancar de 65 toneladas de blindagem. A carcaça continuava inteira, pronta para ser rebocada durante a noite e voltar ao fronte na manhã seguinte com novos operadores. O comando soviético reagiu rápido. A nova ordem exigia atirar repetidamente contra máquinas paralisadas até a aniquilação estrutural absoluta. Mas essa redundância cobrava um preço tático altíssimo. O estoque interno guardava exatos 20 projéteis. O carregamento manual pesava para os artilheiros. 1 minuto e meio de intervalo entre cada tiro. Sob essa taxa de consumo, uma bateria inteira secava seu potencial de combate em menos de 30 minutos de fogo intenso. Cada explosivo gasto no rescaldo de uma carcaça vazia era descontado da sobrevivência da própria tripulação. A física do canhão superava o aço alemão, mas esbarrava na matemática da guerra. Se o artilheiro disparava 4 vezes apenas para confirmar a destruição de um único monstro imobilizado, a conta ficava clara. Para a próxima onda inimiga no horizonte, os suportes da cabine guardavam exatamente 16. A lenda exigia monstros de aço. A expectativa ditava a aniquilação da elite alemã. Tigres e Ferdinands rasgados ao meio. A realidade nas trincheiras revelou alvos diferentes. Tanques médios T4, equipados com telas de blindagem. Os artilheiros gastavam seus raros projéteis para liquidar ameaças reais. Enquanto isso, as páginas do 41º Regimento de Sankovsky multiplicavam os registros de tigres exterminados. Os documentos rasgaram o mito. O pesquisador Yuri Pacholok abriu as pastas originais do Arquivo Central do Ministério da Defesa, o TISAMO.
O cruzamento de dados expôs a fratura. Os livros do pós-guerra celebravam o massacre de pesados Ferdinands, mas os diários logísticos alemães provaram o impossível. Nenhum Ferdinand cruzou o setor de combate do regimento soviético. O inimigo simplesmente não estava lá. Os 7 tigres relatados também evaporaram na verificação. O mapa registrou a perda de apenas um tigre verdadeiro naquela zona. O laudo técnico apontou a causa da destruição. O blindado alemão tombou após receber um projétil de 85 milímetros na lateral. O golpe fatal não partiu do canhão gigante. A psicose explicava o erro de cálculo. A severa tigrofobia dominava as tripulações em todos os frontes da guerra. Através das lentes embaçadas por fumaça e fuligem, os olhos mentiam. Qualquer blindado alemão protegido com placas laterais assumia a silhueta quadrada de um tanque pesado de ponta. O medo reescrevia a identificação visual. A base do placar de abates da artilharia autopropulsada sob Kursk consistiu em carcaças de tanques médios T-4. A principal ameaça para o matador de feras não se escondia nas ilusões de ótica do fronte. O verdadeiro inimigo era interno, o chassi exausto do KV-1. Por que a produção de um canhão autopropulsado superpoderoso foi encerrada após apenas 10 meses? O metal das transmissões cedia antes dos homens. O colapso mecânico começou de dentro para fora. No verão de 1943, a base física atingiu o limite. O rangido agudo e o zumbido contínuo das caixas de câmbio ecoavam nas estradas de terra. As transmissões não suportavam o peso do canhão e da blindagem espessa durante as marchas. A montagem militar bruta acelerava o desastre. A falta de manutenção nas trincheiras completava o serviço. Os motores fundiam sem aviso. As engrenagens moíam. As unidades perdiam veículos mais rápido por pane mecânica do que por fogo inimigo. O Essiu 152 simplesmente desmoronava pelo caminho. As baixas aumentavam. Os estoques de reposição secaram. A escassez de componentes quebrou o ritmo da fábrica. Em dezembro de 1943, a produção parou. O complexo de Chelyabinsk entregou apenas 670 veículos no total. A base antiga morreu. Mas o conceito da arma sobreviveu. A linha de montagem abandonou a velha estrutura e transferiu o mesmo canhão ML-20S para o chassi do tanque pesado IS. Ele tinha visibilidade péssima e mecânica frágil. Mas ele chegou ao fronte no segundo exato da crise. A máquina imperfeita reescreveu a matemática da destruição. O canhão ignorava a espessura do aço inimigo e a balística tradicional. 43 quilos de explosivos. O impacto bruto obliterava o alvo sem a menor necessidade de perfurar a blindagem principal. Um único verão foi o bastante. O compromisso de 20 dias sobreviveu ao próprio propósito. As máquinas que não queimaram no primeiro verão avançaram para o oeste. Outono de 1943. À frente do Mius. Primavera do ano seguinte. As ruas de Simferópol. Mas onde a máquina finalmente cumpriu sua verdadeira tarefa? Verão de 1944. Operação Bagration. Nas florestas da Bielorrússia, a urgência de caçar blindados desapareceu. A tática mudou. O canhão pesado virou uma ferramenta cirúrgica para arrombar defesas profundamente escalonadas. Concreto estilhaçado. Casamatas esmagadas. O projeto inicial enfim encontrou seu alvo exato. O avanço continuou. Frente Báltica, Prússia Oriental. Mas o chassi obsoleto cobrou o preço. Nas ruínas prussianas, as tripulações já não formavam grandes regimentos de choque. Eram apenas máquinas solitárias. Unidades isoladas esgotando as últimas horas de vida útil dos motores entre os escombros. A guerra acabou. O comando militar descartou o modelo provisório. Alguns blindados sobreviventes cruzaram o oceano. O último combate do chassi soviético ocorreu nas areias do Oriente Médio. Carcaças exportadas lutaram com as cores do Egito durante a Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967. Enquanto os modelos originais ardiam no deserto egípcio em 1967,
O sucessor direto preparava-se para um apocalipse totalmente diferente. O ISU-152. A evolução mecânica do chassi, mais espaço interno, blindagem reforçada. A indústria soviética entregou 1.885 unidades antes da queda do Terceiro Reich, abril de 1945. As esteiras esmagavam os escombros nas ruas de Berlim. Os canhões destruíam barricadas de concreto a queima-roupa. 41 anos depois, o salto no tempo foi brutal. Maio de 1986, o reator 4 de Chernobyl derreteu. A radiação destruiu os circuitos eletrônicos dos robôs modernos. O governo soviético convocou o velho ISU-152. Sem proteção de chumbo, a máquina operava como um ariete radioativo bruto. Os motores a diesel rugiam na zona morta, enquanto a massa de aço derrubava paredes contaminadas. Mas a verdadeira herança não estava no aço das esteiras. Estava na arma. O obuseiro ML-20. A genealogia desta peça remonta aos canhões de cerco que engenheiros franceses da Schneider projetaram para o Czar russo. Outono de 2001. O Afeganistão queimava. A Aliança do Norte posicionou as baterias pesadas contra as trincheiras do Talibã. O eco seco dos disparos do ML-20 rebocado rebateu contra as pedras afiadas das montanhas. O cheiro de pólvora espessa encheu os vales. 91 anos separaram as pranchetas francesas das últimas salvas na Ásia Central. O ciclo implacável de guerras transformou o projeto em um dos sistemas de artilharia mais longevos da história humana. Apenas 4 exemplares do ISU-152 original sobreviveram ao tempo. O ponto de partida de toda essa linhagem fica no polígono de Kubinka. Lá, na primavera de 1943, a arma testou sua força bruta. Um projétil explosivo de 152 milímetros rasgou o ar do campo de provas. O impacto decapitou um tanque Tiger capturado no primeiro acerto. O sucesso selou o destino de uma máquina criada em 20 dias para viver apenas 10 meses na linha de montagem. No exato local desse primeiro disparo, décadas depois, os mecânicos trancaram as escotilhas do último chassi intacto.